Então vamos lá? Eu quero falar de língua. Quem gosta de comer língua? Sério mesmo? Assim, quem gosta mesmo? Eu já, assim, vou ser sincera para vocês, eu já comi, mas assim, eu não gostei da textura. Não sei se o meu cozinheiro fez bem, porque... Raquel, faz então, Raquel. Porque assim, ficou meio molengo, ficou meio cozido. Mas dizem que a melhor carne, a pior carne é a língua. Né? Ela é uma carne que quem prepara sabe que tem um processo. Porque você tem que botar ela para ferver, depois você tipo descasca ela. Você tem que cortar aquela aspereza que tem da língua do boi. Mas tirar aquela pele grossa, mas fica uma delícia. Está entendendo? Fica muito boa. A memória que eu tenho não é muito boa da língua. Né? Mas hoje eu queria falar da língua, não esse órgão, né? Esse órgão que a gente fala, eu queria falar de linguagem. Eu queria falar de linguagem porque a gente sabe, eu até escrevi aqui, que eu peguei no Google, o que é linguagem? É qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de sinais convencionais, sonoro, gráficos e gestuais. A gente vai falar um pouquinho da língua, a gente vai falar um pouquinho da fala, a gente vai falar um pouquinho do que nós devemos falar, proclamar, isso vai ser falado. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção em linguagem que nós temos e que, às vezes, a gente também não percebe. A gente chegou aqui na igreja, eu e o Dudu chegamos um pouquinho antes, e o Dudu estava com a cara bem feia, que ele estava chateado por causa de alguma coisa que aconteceu ali fora, que ele viu ali fora. Você sabe como o Dudu é. E ele estava aqui com aquele bicão dele, e arrumando as coisas com o maior bicão. Eu, que conheço meu marido, eu falei assim, você não está bem não, né? Ele falou alguma coisa? Ele disse para mim assim, Cristina, eu estou muito chateado porque eu vi isso assim, assado. Não. Ele expressou algo que a linguagem que ele usou foi uma linguagem corporal. E eu, por ser conhecedor, porque eu conheço, eu sabia que ele não estava bem. Então, eu quero que vocês prestem atenção também nesse tipo de linguagem. É claro que a gente, às vezes, julga as pessoas, porque tem pessoas que são mais carrancudas. Não simplesmente que essa pessoa que é carrancuda, que é mais assim fechadinha, ela está com raiva. Às vezes é o jeito da pessoa. Então, não tem como interpretar a linguagem só do rosto. Porque às vezes você chega, ô Janaína, está tudo bem? A Janaína, assim, tá, pastora, mas você está tão séria hoje, Janaína. A gente não faz assim? A Janaína está bem, tá? Ela tá, só estou usando ela como exemplo. Mas você está tão séria. Às vezes a Janaína fala assim, pastor, não estou bem, não estou preocupada. Aconteceu uma situação, tal. A gente tem essa linguagem, a linguagem da expressão. Outra linguagem que a gente tem é a linguagem de gesto. Já viu como a gente fala? E a gente, assim, se segurar, não consegue, porque a gente... Acho que mulher, então, é muito mais, assim, de gesticular, de mexer. Até, eu sou muito estabanada até por conta disso, por causa do gesticular, do falar. Existe a linguagem de Libras, que eu não sei muito. A Luli já fez um curso que tem algumas coisas que eles falam. Cantar. Eu só sei cantar algumas coisas, falar. Eu falando para vocês estão entendendo? Não, mas o surdo, se ele passar lá fora e eu fizer assim para ele, sabe que eu quero falar alguma coisa com ele, ó. Ele sabe que eu quero falar, mesmo que ele chegue aqui, eu não vou falar nada que eu não sei falar. Talvez a Lúlia vai ter que interpretar. Vocês estão entendendo? Eles entendem, exatamente. A linguagem é isso. A linguagem é isso, a gente se adapta. Já viu como a gente se adapta? Eu tenho um celular maravilhoso, porque esses dias mesmo eu apertei não sei o que nele, que ele entrou numa linguagem que eu tinha que clicar e ficava, aperte de novo, porque eu apliquei lá a linguagem de uma pessoa que tem um celular que tem problemas visuais. Então, ele repete tudo que você aperta. E eu fiquei desesperada, porque eu enxergo e eu fiquei lá... Aí eu tenho que chamar meu filho, né, Rafael tira, e tal, só Jesus. Mas hoje a gente usa a linguagem para tudo. A gente vê na palavra, gente, lá em Gênesis capítulo 1, que Deus criou pela palavra. Tudo foi criado pela palavra. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que a gente comece a ver... Qual é a linguagem que nós estamos mostrando para as pessoas? Qual é a imagem que nós estamos mostrando para as pessoas no nossa maneira de carrancudo ou não, nossa maneira de ser, no semblante, exato, nosso semblante, na nossa fala, na nossa maneira de agir.
Porque talvez você e eu pensemos assim, eu não falei, então não pequei. Mas eu fiz a cara feia. Mas eu fiz a cara feia e eu demonstrei com muita cara feia que eu não gostei. Eu posso não ter falado, né? Posso não ter falado, mas não magoa tanto quanto, sim ou não? Eu não vou falar porque eu não quero me aborrecer. Já aborreceu. O que é que eu quero trazer para a gente poder prestar atenção? Qual é a mensagem que eu e você estamos falando? Antes de ler Tiago capítulo 3, eu quero ler alguns textos. Já deixei separadinho ali, Luli, porque são bastante textos. Já deixei separadinho, que depois a gente vai terminar lendo Tiago, tá bom? Olha aqui, Gênesis capítulo 10, versículo 5, o que diz? Antes desse dia aí, todo mundo se reunia e tinha uma mesma linguagem. Então, quando se tem uma mesma linguagem, quando se tem um mesmo idioma, você tem muita mais facilidade para se organizar, para se planejar, para se fazer coisas tanto para o bem quanto para o mal. Só que no caso aí, Luli, depois desse, eu não te dei, mas você vai abrir em Atos 2, tá? Que eu vou fazer ao contrário desse. Só que aí eles se reuniram na Torre de Babel, eles se reuniram para fazer uma torre, eu já preguei sobre isso na última mensagem, para fazer uma torre alta para que alcançasse até o lugar de Deus. Então, a linguagem deles era a mesma? Sim. Eles tinham o mesmo modo de vida? Tinham. Mas a linguagem ali, a única linguagem, fez com que eles se reunissem para o que era mal, para a soberba, para a vaidade. Olha o que diz esse versículo. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Quando eles estavam lá, maquinando para fazer a torre, o Senhor desceu e dividiu as línguas. E eles se uniram e foram cada um se unindo dentro da sua própria língua. Mas aí, Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, olha o que Deus faz. O que antes tinha sido separado por causa da soberba, por causa da vaidade, o Senhor faz de forma parecida. Atos 2, vai ser mais rápido você achar, Lúcia. Deixa meu Tiago aberto aqui mesmo. Vem cá, Tiago. Fica aqui comigo. Atos 2, olha só. E cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo? Concordemente. O que é concordemente? De acordo. Acordados, juntos. Vai, versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pode continuar, Lourdes. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, e de todas as nações que estavam debaixo dos céus. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que aconteceu em Gênesis 10, que Deus teve que descer para confundir a língua, porque eles estavam concordemente, sim, mas para o mal. Aqui o Senhor desceu com línguas como fogo, porque eles estavam concordemente, sim, para o bem. O Senhor desceu e eles começaram a pregar e as pessoas começaram a ouvir. E naquele dia, 3.000 almas se converteram ao Senhor. A língua, ela tem esse poder. A língua, ela tem um poder de tanto abençoar como de amaldiçoar. A gente pode citar, eu ouvi falar deles dois, hoje eu quero citar as duas pessoas. Uma é Martin Luther King, o pastor batista, que esteve em 1960, ele é dos Estados Unidos, ele entrou com uma luta por causa do preconceito de raça. Porque lá nos Estados Unidos existem bairros e bairros só de negros. E esses bairros, quem é branco não entra, quem é preto não entra, preto não, negro não entra, né? E tem escola só para negro, tem tal. Aí o slogan dele fala assim, eu tenho um sonho.
Eu tenho um sonho que as pessoas vão ser todas iguais, porque todos nós somos iguais perante a lei. E ele conseguiu mudar muita coisa lá. Em 1964, ele ganhou até um Nobel da Paz, o Prêmio Nobel da Paz, por conseguir fazer alguma coisa. Ele fez leis, que até hoje tem essas leis lá, para que haja essa igualdade. Um homem sozinho. Ele foi assassinado em 1968, inclusive, lutando por uma causa. Um homem sozinho conseguiu, através da sua linguagem, através da sua luta, mudar a história de muitas pessoas. Outra pessoa, Adolf Hitler. Adolf Hitler, vocês sabem muito bem o que ele fez. Usou a sua linguagem para o mal. Então, vocês podem ver, eu poderia citar outros exemplos de outras pessoas, até mesmo dentro da própria Bíblia, pessoas que usaram a sua linguagem tanto para o bem, quanto para o mal. E eu quero que nós venhamos a nos posicionar hoje. Porque toda vez que eu li essa palavra de Tiago, eu só levava para o lado do mexeriqueiro, do fofoqueiro. Ah, aquela pessoa que fala mal dos outros. Mas se você for ver, tem coisas muito mais profundas. Tem coisas muito mais que a gente precisa se posicionar. E a nossa linguagem está sendo lida. A nossa vida está sendo lida. Vamos continuar lendo os textos. Salmo 15, versículo 3, diz assim. Salmo 15, versículo 3. Aí o Senhor fala assim: a quem habitará no seu santo templo? Aquele que não difama com a sua língua, que não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Difama com a sua língua. Está vendo? Que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Salmo 34, versículo 13. Vamos lá. Lê para mim aí, Janaína. Consegue ler daí, Janá? Sem microfone? 34, 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Margot, Salmo 35, 28. Eu só separei os textos porque a própria Bíblia vai falar. Pode ler, Margot. E assim, a minha língua falará da tua justiça e teu louvor todo dia. Então, há uma escolha, certo? Há uma escolha. Eu posso difamar, eu posso falar mal, mas eu também posso escolher falar a justiça do Senhor. Eu posso escolher não abrir minha boca porque é mal. Salmo 37, versículo 30, Marlete. Consegue ler daí, Mar? Vê aí se cada as vistas boas. 37, 30. Espera aí, ela vai botar o 30. Eita, a pessoa está lendo mesmo, está com a vista boa. Agora vai. Viu? A boca do justo fala a sabedoria e a sua língua fala do juízo. Sabedoria, a gente sabe que não é você ter feito uma faculdade, né? Vocês estão entendendo isso, né? Ah, pastora, eu nem posso falar, porque eu nunca fiz uma faculdade, eu não tenho nem meu 2º grau, eu não tenho... Sabedoria não tem a ver, sabedoria vem do próprio saber, vem de Deus. A boca do justo fala a sabedoria, fala daquilo que vem de Deus, e a sua língua fala do juízo. Então, não tem com grau de instrução, não tem com nenhuma coisa que eu e você podemos ter alcançado dentro de uma faculdade, ou dentro de uma escola, ou dentro de qualquer coisa. É Ele que nos dá. A boca do justo fala a sabedoria. Vamos lá, Salmo 39, versículo 1. Salete, lê para mim aí, por favor, Sal. Salmo 39, 1. Eita, parece até que eu escolhi você, hein? Foi engraçado agora, Salete. Eu até leio de novo. Guardarei os meus caminhos para não pecar contra a minha língua. Não tem problema. Mas guardarei a boca com um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Então, existe a possibilidade de guardar, certo? Sim ou não? É difícil? É muito difícil.
Não é verdade? Ali a situação ali do teu lado de você, a impetuosa, né? Mas glória a Deus, porque Deus faz essas coisas. Magna, Salmo 71, versículo 23. 7:1, versículo 23. Olha o que diz. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como é a alma que tu remiste. Existem as escolhas. Você escolhe guardar diante dos ímpios, você escolhe cantar, adorar o Senhor, ou ficar sofrendo pelas tuas próprias palavras, pelas nossas próprias palavras. O pastor vai ler Provérbios 6, do versículo 16 ao versículo 18. Estou quase terminando essa leitura, tá, irmãos? É só para a gente poder ver bem na Bíblia mesmo. E a sétima? Vocês conseguiram perceber como que essa é forte? Volta de novo, Luli, só para a gente... Olha só, são 7 coisas. Só que a maioria das coisas tem a ver com a língua. Ó, olhos altivos, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente, não tem a ver com a língua. O coração que maquina pensamentos perversos. O coração que maquina pensamentos perversos. Começa aqui e sai por aqui. Pés que se apressa a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentira. Usa o quê? A língua. E o que semeia contenta de Simão. Usa o quê? A língua. Então, você vê que a fala, ela está presente em tudo. Se a gente não vigiar, a gente está... Uma vez, eu até ouvi uma neurocientista, ela é cristã, e ela trabalha lá nos Estados Unidos, num grande laboratório, uma cientista mesmo, e eles fazem pesquisa da mente nessa área da neurociência. E eles falam que quando o assunto é novidade e é fofoca, e é alguma coisa que vai ter respeito a uma terceira pessoa, mexe em algumas partes da cabeça que dá prazer, que mexe com os hormônios do prazer, serotonina, sabe, essas coisas todas. Por isso que a gente gosta, já viu o jornal, aquele jornal de fofoca, aquelas revistas de fofoca? São as que mais vendem. Você pode falar assim, mas eu não compro, pastora. Mas tem um monte de gente que compra. É o que mais vende. E fulano separou de ciclano. É mesmo? Caraca, poxa, bem que eu sabia. Porque a nossa mente, ela é aguçada por essas coisas. E você vê a Bíblia o tempo todo corrigindo a gente. Porque tudo que Deus pediu para a gente é fácil? Não é fácil. Tudo que Deus requer de nós é moleza? Não é moleza. A língua está aqui, afiadinha. Uns seguram mais, mas tem as expressões. Outros, quando vê, já falou. Mas todos nós precisamos vigiar. E essa palavra não é para falar assim, fulano, cicrano, beltrano e cicrano, beltrano e outro fulano. Não é, todo mundo é. Todos nós somos. Todos nós gostamos de ver os erros dos outros, porque quando a gente fala mal de alguém, a gente está encobrindo nossos próprios erros. É normal. Porque quando eu falo mal do Rafael, eu me acho melhor do que Rafael. Simples assim. Porque eu não sou igual a Rafael. Porque Rafael fez isso, isso e isso. Vocês estão entendendo? É a gente assim. Então, quando a Bíblia ela vai trazer para a gente alguns ensinamentos, não é que ela está dizendo assim, olha, Rafael não é, mas Paulinho é. Não, Rafael é e Paulinho também é. Todo mundo ruim. Todos nós precisamos o quê? Vigiar. Por isso que na Bíblia está escrito assim, vigiar e... Só que a gente só quer orar, já viu? Ora. Não está escrito orar e orai. Vigiai e orai. A gente tem que ficar ligado o tempo todo. Vai edificar? É uma palavra de bênção? É uma palavra de maldição? Eu vou falar mesmo? Vai servir? Porque eu sei, gente, que existem situações que a gente tem umas falas que tem que falar. Olha que bonito, troço redundante. Mas existem algumas situações que a gente tem que se manifestar, vocês estão entendendo? Que a gente tem que falar, se posicionar. E a fala vai estar presente ali. Mas a gente vai precisar vigiar o tempo todo. Eu preciso falar? Vamos no último aqui, o último, não, penúltimo. Provérbios 10, 20 e 21. A Luli vai ler esse.
E o Provérbios 18, 21, depois, deixa eu ver. Kátia, você lê? Vai botar ali grandão, tá? Então, a primeira lura, Provérbios 10, 20 e 21. Viu, gente? O lábio, a prata escolhida é a língua do justo. Existem pessoas e pessoas. Você, quando quer contar um problema seu, você vai para quem? Para quem tem a língua como prata, o justo. Você sabe que tem pessoas que você não vai falar, não é verdade? A não ser que você queira que espalhe a notícia. Não é verdade, igreja? Não, eu só quero fazer um pedido de oração aqui. Tem pessoas que você vai pedir oração de verdade, mas tem coisas que você sabe que não é. Então, a gente tem que vigiar. Vamos ao último? Provérbios 18, 21, a Kátia vai estar lendo. Esse aí eu gosto muito desse. Deu para entender? A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. A gente cresceu, eu me converti muito cedo, com 11 anos de idade, praticamente, eu me converti mesmo. Vinha conhecer o Senhor de uma forma muito profunda, desde a minha adolescência. Quando eu casei, eu tive as crianças, né? Eu sempre tive esse pensamento, não amaldiçoar os meus filhos. Só que Paulinho e Rafael, gente, era só o sangue. Aí eu vou falar igual o Márcio falou. Igual o Márcio falou. Eles eram uma bênção. Aonde eu chegava, o pessoal já sabia. Chegou a Ana com as crianças. Eles eram bastante... Eu falava que eles eram muito saudáveis. Eu falava assim, as crianças são muito... Acho que a Davi entrou na família nessa época, né? A Davina falou que quase quis meter o pé na família. Estou brincando. Eles eram muito agitados. Quem olha eles hoje nem imagina. Mas as crianças, assim, Jorge é calmo. Estou falando sério, Jorge é calmo perto deles. Se eles estivessem aqui quando eu era criança, eles estariam rodando isso aqui. Tipo o Carlos, né, que anda, mas eles eram demais. Isso, eles gostavam de passar por baixo das cadeiras assim. Banho era normal, dar banho neles. Dar banho neles na igreja era normal. Eu já andava com uma bolsa desse tamanho, com blusas, muitas fraldas, sabonetes, toalha, porque eu saía, dava banho para a gente poder ir embora. Mas as pessoas vinham e falavam assim para mim, teus filhos são muito levados, né? Eu falei, não são levados, não. Porque levados, essa expressão significa levados pelo diabo. Meus filhos não são levados pelo... Eles são saudáveis. Eu não deixo... São de Deus até hoje. Não, meus filhos são saudáveis, são muito saudáveis, bastante saudáveis. Mas assim, eu não deixava as pessoas falar, e eu não usava da minha língua para falar deles, sabe? Eu vigiava o tempo todo para não chamar meus filhos quando a gente está com raiva. Mas vocês também, seus filhos, ou isso, aquilo, aquelas coisas que a gente gosta de falar, eu vigiava a minha língua para vigiar sobre a vida dessas crianças, por causa do entendimento. Talvez você não tenha tido o privilégio que eu tive, e já amaldiçoa muitas vezes. E a gente amaldiçoa de verdade. Eu não estou falando sobre pensamento positivo não, tá, igreja? Eu vou ter pensamentos positivos sobre a vida do meu filho Isaac, que meu filho Isaac vai ser uma bênção. Não, mas você como uma mãe, né, Janá, no caso, como uma mãe, pode proferir bênção sobre a vida dele. Você é bênção. Às vezes, Rafael sempre foi mais grudado comigo. Não era chato. Era sempre, porque eles são muito diferentes. Rafael sempre foi mais grudado comigo. Rafael sempre foi muito mais quieto. Quieto no sentido de falar. Posso pregar? Amém, igreja? Ele era o sonso, o outro ali, ó. Paulinho era o sonso. Paulinho, o que Paulinho fazia? Paulinho, sabe o que fazia? Começava a irritar. Rafael quieto. Rafael, até hoje. Aí Rafael ia e se explodia. E a mãe, que Paulinho? Aí eu brigava com o Rafael, porque Paulinho, a princípio Paulinho estava quieto, mas Paulinho já tinha zoado com o Rafael há muito tempo.
Mas voltando, né, que a gente está falando aqui da vida da gente. Mas o que eu quero falar com isso? Você tem poder de profetizar, não profetizar, gente, no sentido de palavras positivas, de você trazer sobre a vida do teu filho o peso da própria palavra de Deus. Porque a profecia não quer dizer, olha, eis que te digo que você vai ser um grande engenheiro na minha igreja. Você profetizar a palavra. Eu me lembro de uma amiga minha, que ela tinha 2 gêmeos, até hoje ela é minha amiga, Isabel, e ela chegava para os meninos, sentava eles assim, olha, a Bíblia fala que a estutícia está ligada ao coração, mas cumpre a vala dominar. Então, mamãe agora vai corrigir vocês, porque na palavra está dizendo isso, e vocês erraram nisso e nisso, e corrigir. As crianças são uma benção hoje, Mateus e Lucas, são uma benção. Mas ela pegava a própria palavra, porque a profecia é a palavra. Ela ensinava a palavra para as crianças e corrigia eles, porque eles eram também bastante saudáveis. Inclusive, eles se juntavam naquilo tudo. A gente tem que vigiar nas nossas palavras. Se não tem uma palavra boa para falar, que não fale. Você está vendo uma situação, e fulano é danado. Danado, gente, é condenado. É. E fulano é danado. A palavra danado vem da palavra condenado. Condenado ao inferno. E é isso que você quer para o teu filho, para o teu neto, para a sua... Ninguém quer isso para ninguém. Então, vamos para o último texto. O último texto já vai pregar tudo que eu quero falar. Olha o que diz aqui, Tiago, capítulo 3, até o 12. Eu vou ler, e a gente vai dar por encerrada a palavra. Está ótimo. Não, até 9. Até 9, Raquel. Tiago, capítulo 3. Olha o que diz a palavra, olha. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O que Tiago está falando? Que vocês não fiquem querendo parecer que sabe mais do que os outros, porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Entendeu? É isso que ele está falando. Vocês não sejam muitos que querem ser mestres para mostrar para os outros aquilo que vocês sabem. Mas olha o que ele diz no versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes, os navios, né, sendo tão grandes e levada de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer o... Eita, Cristina, vamos lá. Se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governe. Assim também é a língua. É um pequeno membro, pequenininho, né? Todo mundo tem esse membro. Graças a Deus. E gloria-se de grandes coisas. Vê de grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Deus deu essa ordem. Se você conseguir pegar um cachorrinho de pequenininho, você consegue adestrar. Porque o animal... Quase, mas não é... porque o raciocínio do cachorro não é igual ao nosso. Mas você vê que a gente tem poder sobre um cachorro. O gato não tem muito, não. O gato é sem vergonha. Mas cachorro você consegue adestrar. Controle a língua. Vamos continuar aqui para a gente terminar, amém, igreja? Versículo 8. Mas nenhum homem pode domar É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela... Olha isso, com ela bendizemos a Deus de Pai, e com ela o que a gente faz? Amaldiçoa os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa?
Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos, assim tampouco uma fonte da água salgada e doce. E esse próximo pedaço aqui vai ser quinta-feira que a gente vai falar sobre a sabedoria que vem do alto. Então, você vê que a língua aqui é muito claro, é muito claro. Pastora, mas eu tenho dificuldade. Eu também tenho, todos nós temos. A gente, às vezes, sabe qual é o problema da gente? É que a gente se acha, às vezes, santo demais. Esse é o nosso problema. A gente se acha muito santo. A gente fala assim, não, esse problema eu não tenho pecado. Mas todos nós temos estampado na nossa carne o pecado. A maledicência é um deles. Às vezes a gente não fala, tudo bem, você até guarda, mas guarda rancor ou expressa com a linguagem que eu falei aqui, a linguagem do gesto. E quer deixar bem claro que não gostou, né? Bia, que a Bia está ali fazendo caras e boca para mim, que a Bia é dessa. Quer deixar bem claro que não gostou, tipo assim, eu não concordo com isso. E às vezes a gente tem esse mau hábito. Não estou falando, igreja, que a gente vai concordar com tudo, não, que a gente não é nenhum robô. O reino de Deus, ele não é feito de você concordar com tudo, não. Esse concordemente ali, que a gente leu, não é porque está todo mundo bonito, arrumadinho, concordando, é porque entenderam que precisava buscar o Senhor juntos, com todas as dificuldades que nós temos. Somos pessoas cheias de defeitos. Somos pessoas que precisamos nos ajustar. Só que, talvez, naquilo que eu sou forte, a Janaína é fraca, eu ajudo a Janaína. Naquilo que a Janaína é forte, ela me ajuda. Isso é um corpo. Você está entendendo? Eu não sou melhor do que a Janaína, porque eu estou aqui, a Janaína está ali, porque a Helena está ali, eu estou aqui. Não tem isso. No reino de Deus, todos nós somos iguais, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, com a nossa língua solta, às vezes com a nossa língua presa demais, porque também é outro pecado, omissão também é pecado, e a gente se cala. Quando acontece, fala, bem que eu sabia, até que eu ia avisar. Quer dizer, omitimos, pecamos, não é verdade? Só que a gente precisa só ter o quê? Ter o equilíbrio. Porque a gente sabe que a língua, todos nós temos, ela tem um veneno, ela pode tanto abençoar, como ela também amaldiçoa. Ela pode tanto trazer um bem, como ela pode trazer o mal. Ela pode tanto trazer vida, como pode trazer a morte. Eu preciso vigiar. E o que eu faço? Eu me posiciono. O que eu faço? Eu busco sabedoria de Deus. E no que é para falar, eu vou em quem é de direito. Se eu estou com um problema com o Eduardo, eu vou em quem? Eu vou na Janaína? Eu vou no Eduardo. Com todo respeito, carinho e amor. Eduardo, eu estou chateada com você. Por quê? Porque você fez isso e isso comigo. Eu estou dando uma oportunidade do Eduardo, não estou falando do pastor não, tá, gente? Estou usando ele para não parecer que eu estou falando de alguém. Eu vou dar a oportunidade do Eduardo até me pedir perdão. Poxa, me perdoa, eu não agi, não foi da forma que eu queria. Você está entendendo? Então, quando eu tenho dificuldade, quando eu estou com um problema, eu vou em quem é de direito. Vai! Mas vai com arrogância não, pelo amor, tá, gente? Vai com carinho. Eduardo, olha isso. Aí Eduardo fala assim, poxa, nem notei. Foi mesmo, te tratei mal, desculpa, não queria fazer isso. Mas que a gente não guarde nenhum ressentimento. Se não está pronto para ir falar, ora. Se não está pronto, uma situação dentro da família, que você fala assim, eu tenho que falar, mas se não está pronto para falar, guarda, ora. Pede a Deus uma oportunidade, vigia e ora. Pede a Deus uma oportunidade, Senhor, eu quero ir lá, eu quero falar. Mas que a gente não seja omisso, em nome de Jesus. Amém, igreja? Um pouquinho de fogo, bota fogo, uma fagulha assim, bota fogo no morro inteiro. Uma vez eu fui botar fogo no lixo lá da minha casa no morro. Botei fogo no morro. Queimei o carro do menino, que era de fibra de vidro. Um carrinho tipo um bugre, queimou tudo. Sabe o que eu fiz? Me joguei no chão, comecei a chorar, espernear, porque eu falei, o que eu vou fazer? Não tem nem dinheiro para dar outro carro para o garoto. Era um foguinho que eu queria botar no é da família, viu? Um foguinho desse tamanho, hoje eu tenho maior cuidado. Mãe, até hoje ele fala, mãe, calma, mãe, tu é incendiária. Um foguinho, botei fogo lá no morro, quase pegou, vieram os vizinhos todos, gente, pegando água de um poço lá para jogar água lá para acabar. Só Jesus, um foguinho. Geison também. Geison, bate aqui. Geison também, com churrasquinho de alface, tudo tem marcas até hoje ali. Um foguinho, um alfacezinho. Então, vamos vigiar em nome de Jesus, que a gente não seja essa fagulha, que a gente, inclusive, seja o contrário, que a gente apague.
Né? Se alguém chegar, que a gente seja esse que apague. Peraí, não, tá bom, tem defeito mesmo, porque é pecador igual eu e você. Vamos orar. Que a gente seja esse, em nome de Jesus. Amém?